filosofia sempre esteve presente na minha vida, na forma de curiosidade. Eu sempre pensava sobre se seria possível homem viajar à velocidade da luz quando era pequeno, ou se por que o homem guerreava entre si, se todos eram iguais. E agora que eu tenho filosofia, é algo que eu me encaixei muito bem na escola, é algo que veio muito bem a calhar para mim. Algumas dúvidas minhas foram respondidas através da filosofia e é uma das melhores matérias. Tanto que na minha sala é a matéria que todo mundo adora. A única matéria que todos... É a melhor matéria de todas, porque eu não tenho palavras para descrever, assim. Porque não é aquela matéria que é pegar o caderno, é aquela matéria que é do pensamento, que não tem certo ou errado, que vale o que você pensa, o que você acha. Não é uma questão de certo ou errado. É a filosofia em si, o estudo do pensar. Você estuda pensando, você pensa para estudar. É algo que me marcou a vida inteira. Eu já pensei em fazer filosofia, mas meus pais me falaram para fazer outra coisa. E é simplesmente a melhor matéria de todas para mim. Não consigo... hoje em dia eu vivo basicamente dentro da filosofia, porque todo dia eu deito na cama e penso, pá, bem que podia ter... Semana passada teve aula vaga de filosofia, não teve aula. Ou o que a gente podia ter pensado na aula passada, não teve aula, o que poderia ter acontecido, a gente poderia ter descoberto algo novo. Eu sempre penso, estou sempre pensando, fico muito quieto, fico muito em silêncio, não gosto de barulho. Em casa, às vezes, eu passo o dia inteiro sem falar uma palavra, só pensando. Eu faço alguma coisa aqui, mas sempre estou pensando em alguma coisa. E a filosofia é algo que trouxe o pensamento para o meu cotidiano, que fixou o ato de pensar no cotidiano. Então, o que eu acho da filosofia na escola? Eu acho que é essencial para o desenvolvimento do pensamento dos alunos, tanto como pessoas, tanto como profissionais. Que você vai aprender a se colocar, por exemplo, no lugar do outro, numa determinada situação. Você vai aprender a pensar, a refletir sobre as suas ações. Você vai aprender a moral de ser humilde, de não pisar em uma pessoa. São coisas que eu aprendi quase que totalmente com a filosofia. Sempre. E, bem, para mim a filosofia é basicamente isso. É tudo que você conseguir pensar na sua cabeça. Às vezes o que eu falo sai meio confuso, porque curiosamente faz sentido na minha cabeça, mas não faz quando eu falo. Só que é muito bom a aula de filosofia. É o momento que você sai do seu corpo, é o momento que você esquece que existe mundo, que existem coisas ruins, é o único momento que você pode simplesmente se desapegar de tudo que é material do seu corpo. Você vai interagir com outras pessoas, foi algo que eu passei a interagir com os outros alunos da sala. Você vai aprender a pensar de forma diferente. Pensar filosoficamente, não pensar cientificamente. Diferença mais que total. Porque nas outras aulas você está ali sentado, você está olho no quadro. Na filosofia não, na filosofia é livre, você tem a liberdade de pensar, de falar, de opinar. Você tem a liberdade de errar sem parecer que você errou e você não sabe sobre aquilo. Essa pra mim foi a maior diferença que eu senti quando eu passei até a aula de filosofia. Do que ter aquela velha opinião formada. Não, é importante para o nosso cotidiano. Eu acho que a filosofia nos orienta politicamente, eu acho que nos dá uma base para estar na sociedade, ter algumas posições na sociedade, através de alguns pensamentos e tirar sua conclusão do que você acha correto, acha que
é bem mais dinâmica a filosofia do que em outras escolas, que eu pude perceber. Aqui a gente tem a salinha, que é bem aconchegante. Nosso professor, ele faz aulas bem diferentes, tem debate na sala de aula, a gente sai de fora, a gente tem aula fora dessa aula. É bem legal a dinâmica que ele faz, que acaba envolvendo todos os alunos. Acho bem importante, porque a filosofia aqui é bem ativa, assim, também são bem ativos. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aqui a gente começou, eu pelo menos comecei na verdade no segundo ano. No primeiro ano não era nada dinâmico, era aquela coisa assim mais teórica, aí você não via filosofia de uma forma boa, você vê de uma forma cansativa, monótona, parada, Tipo assim, não sem questionamento. Isso tem uma questão muito ligada à maturidade, que a gente vai criando também. Chega no ensino médio totalmente fundamental. Criança, 14 anos ainda, na mentalidade de criança. Aí no primeiro ano, no segundo, que a gente vai evoluindo e começa a observar as coisas melhor e passa a pensar diferente. A maturidade Muitas vezes pegar as ideias e trazer para dentro da sua vida. As ideias que os filósofos colocam, você começa a analisar aquilo e ver que você pode estar pegando um pouquinho de cada um e montando o seu próprio conceito. Mas analisar aquilo e comparar ao seu próprio meio social. A própria sala de aula se aplica aos ideais dos filósofos, cara. Como, por exemplo, falando agora o Heidegger, a questão da morte, você vê a questão da morte ligada ao narcisismo, é uma questão obsoleta, porque é uma pressão da sociedade atual, que as pessoas ficam com aquela coisa, o sucesso a todo momento, o egocentrismo, aquela coisa absurda. Então, quando você estuda filosofia a fundo, você consegue, em todos os ramos da sociedade, aplicar aquilo e comparar com o que você leu. Acho que é isso que é um dos principais motivos. Na verdade, o que eu preciso para viver, revendo os meus valores, porque às vezes a gente é muito materialista também, a gente acha que a gente precisa de certas coisas, mas aquilo é só um prazer momentâneo, sendo que tem um conhecimento bem diferente, sobre tudo. É uma coisa tipo assim, que no dia da manhã, você pensou no dia da manhã, vai que acontece a mesma coisa aqui, como acontece em São Paulo, lá sem água. A gente tem que pensar nisso, pensar tudo no dia da manhã. Uma coisa que o Urbano falou, que muitas pessoas acham que a felicidade ela é ter dinheiro, ter carro e uma casa. Mas, tipo assim, pensa que o conhecimento seria uma felicidade. Tipo assim, você tem todos os bens materiais, mas você não tem conhecimento, você não sabe o que realmente acontece à sua volta, o que é a política de verdade, o que é a sociedade. Vive com só São Paulo, uma viseira. Que a vida é só dinheiro e necessidades. Mas na realidade não é só isso. Você precisa saber seu espírito para comer o futuro. Não é só de material. As pessoas têm umas pessoas que não veem isso. Na verdade, eu acho que você só começa a ser feliz quando você começa a realmente pensar. Tipo, exercer o pensamento. Não em seguir influências da sociedade. Sociedade, quando eu digo sociedade, família mesmo. Família, escola, professor, tudo. Você é influenciado o tempo inteiro por alguma coisa, cara. É tipo assim, vai nisso, vai ser melhor, você vai ganhar. As pessoas dizem que é bom pra você, vai deixar você descobrir o que você quer, você vai aprender. O conhecimento aplicado pela filosofia é sua liberdade, né? É o seu momento de tirar todas as amarras da sua vida e pensar o que você quiser e colocar aquilo no papel, ou falar, ou colocar uma poesia, uma música. Saber questionar. É exatamente isso. Isso está impregnado há tanto tempo na cultura. Será que isso faz bem para mim mesmo? Eu devo seguir isso? Questionar o que é certo, de verdade. Que vale a pena. Isso que te estimula a pensar, a criar. É isso que está faltando, esse espaço para estimular mesmo. Porque a gente já nasce com ideias, com metas na nossa cabeça, não são nossas. São coisas que impregnam na gente. E quando a gente tem esse espaço para ser estimulado, é muito bacana, né? É como se, tipo assim, isso fosse mais uma importância para a filosofia, porque a filosofia sempre é discriminada, né? Falam que todo mundo é vagabundo, que não faz
faz É nada. maconheiro, todo mundo fica falando. Muitas vezes as pessoas se perguntam o que a filosofia prega, o que a filosofia questiona. E na época que me fizeram essa pergunta, eu não sabia, porque eu não conhecia a filosofia, eu não estudava ainda, mas hoje eu acho que se a pessoa me perguntasse, eu saberia responder, porque tipo, a filosofia é muito válida, não é supérflua. O maior baque na minha vida foi religioso. Eu mudei totalmente a minha visão religiosa sobre o cristianismo, que é o que a gente está acostumado, né? Religião, foco no Brasil. E mudei totalmente, eu me despreguei de tantos valores, eu questionei tantos valores e me sinto bem mais liberta. Eu livre. Eu não acredito no sentido cristão. Eu não sou ateia, mas eu busco questionar as outras religiões também, porque a gente fecha os olhos sempre e está tão acostumado com o que a gente vê todos os dias, que a gente para de questionar o que está lá fora, que é diferente. Então eu busco conhecer mais as outras. Ainda estou em fase de formação, da minha opinião, com relação à religião. Eu, de repente, fiquei aberta a receber todos os tipos de informações que fosse possível. Sobre religião, sobre história, sobre tudo. Eu desliguei o meu lado cristão, pregado, as doutrinas da igreja, para poder abrir a mente para tudo que... Na verdade, eu não vejo a religião atualmente como algo bom. Porque, digamos, o cristianismo, por exemplo, eles seguem a palavra de Deus, no caso. Eles têm uma interpretação muito esquisita, assim. Não é... Se aquilo que está pregado ali fosse mesmo exercitado, eu acho que tudo seria diferente. Mas tem uma certa manipulação de informação e também uma má interpretação. E a religião, ao meu ver, ela serve para o quê? Para unir as pessoas em busca de algo, de uma salvação, de uma verdade, alguma coisa assim. Mas na verdade ela está fazendo diferente. Ela está separando as pessoas. Eu, pelo menos, dentro das igrejas que eu fui, eu vejo que há uma criação de classe, de quem é o mais pobre, de quem é o mais rico, e desigualdade social muito grande também. Então por que eu vou ficar num ambiente desse? Eu não vejo necessidade nenhuma. Às vezes vocês vão na igreja para ficar com a consciência livre, uma espécie de tô na igreja porque eu tô seguindo a moral, tô ali, tô tranquilo. Eu esse pensamento, antes eu ia na igreja, foi até na igreja que eu vi isso, eles falando mal assim, hoje eu tenho um pensamento diferente também, que, tipo assim, que eu penso que muitas coisas também que a gente faz na igreja, talvez não é necessário, porque, tipo assim, a religião, ela é uma forma de separar as pessoas, não uma forma de unir, que está escrito isso na Bíblia. A pessoa que se apega demais à religião, ela vai se afastar de Deus. Eu, tipo assim, quando eu vou na igreja, hoje eu não vou igual eu ia antes. Mas quando eu vou pensando que eu vou buscar algo bom pra mim, tipo assim, me sentir mais leve, menos estressada, assim. Mas, tipo assim, muitas pessoas deixam de... Outra coisa que a gente fala também, que as pessoas deixam de fazer coisas que seria bom por causa de valores religiosos, que nos priva de conhecer algo muito bom. Que é o caso que a igreja faz, que eu também acho muito ruim. Ele fala da contaminação da ideia de Deus. Ele fala que a gente está com seres humanos contaminando a ideia. Tipo assim, você vai pra igreja tentando se purificar, mas você sai mais fundo do que antes. Você entrou. Eles tipo pregam uma coisa pra você falando que todo mundo hoje a revista que ele prestou sobre comunicação com SMS. A gente cria um controle do que a gente quer apresentar. A gente não tem mais aquela liberdade de saber e sentir o que a pessoa transfere em um diálogo. A tecnologia, nesse sentido da comunicação, ela você cria um eu que você quer apresentar. As pessoas não têm mais não conseguem mais distinguir, não conseguem mais identificar quem é você, porque você passa o que você quer. E normalmente é sempre felicidade, se a sua vida, isso. no caso aí das redes sociais. Facebook.
que isso gera mais confusão e conflito, porque todo mundo quer ter uma imagem boa, quer passar uma aparência totalmente boa. E os seus demônios existem, seus problemas existem. Até a sua aparência você manipula. Até a sua aparência. Só que aí, de uma certa forma, você acaba com você mesmo fazendo essas coisas. É autodominação. É como se fosse uma... Como é que se fala? Assim, uma máscara social. Eu descobri que as conversas mais profundas, às vezes você tem com as pessoas que você menos conhece de outros estados, sendo que você podia estar sentado com seu amigo tendo aquela conversa. E fica tudo jogado. Verdade. As pessoas uma pessoa que nem te conhece. Deixam de ter relacionamentos aqui presente para ter na internet. Igual minha prima, ela tinha um namorado fake, na época era do Orkut. Passava o telefone e ficava naquela angústia, não tem? De querer ver a pessoa, de querer fazer aquilo com a pessoa. E tipo, sendo que podia estar fazendo isso com uma pessoa real aqui do seu lado.